Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Eu espero que você esteja bem. Por aqui o pastor Fábio. Seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico com a temática da família. E olha, eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso último encontro, cujo tema foi Filhos entre a permanência e a ausência. Um tema relevante que fala sobre o ciclo importante na vida familiar. Então, confere lá, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E o tema de hoje é sobre a violência doméstica. Vamos juntos? Já deixa a sua Bíblia preparada. Vamos estudar sobre esse tema à luz da palavra de Deus. Olha só. Dentre as mais diversas situações do cotidiano, a igreja tem o desafio de refletir sobre um tema que atinge a população mundial, sobretudo o Brasil. É este o problema da violência doméstica. E geralmente, quando falamos sobre isso, nós nos lembramos rapidamente da violência contra as mulheres e da lei Maria da Penha. Mas, infelizmente, este é um mal que atinge não só as mulheres, mas também as crianças, as pessoas idosas e até mesmo os homens. Né? Então, todas elas, infelizmente, são pessoas, são vítimas de abusos, de maus tratos e outras atrocidades. Diante deste tema, qual é o nosso papel como cristãos e cristãs? Pega a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 10, os versículos de 1 a 11. E à luz deste texto, nós refletiremos algumas lições práticas acerca deste tema. Diz assim a palavra de Deus: em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então, Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O objetivo do nosso estudo de hoje é refletir, à luz do texto bíblico, sobre um problema que afeta pessoas de todas as idades e que vem se agravando frente ao isolamento social. Então, nós seguiremos começando com a primeira parte, compreendendo o texto, avançando para a segunda parte, vivendo a palavra, e, por último, a conclusão. No Evangelho de João, Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que dá vida por suas ovelhas. Jesus não se compara ao boiadeiro que vai tocando o gado utilizando-se de chicotes ou cachorros, mas ele é aquele que vai à frente das ovelhas, guiando, cuidando e protegendo dos perigos, apacentando e preservando a integridade de suas vidas. Por isso ele afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, conforme o versículo 10. A prática ministerial de Jesus sempre foi uma prática libertadora. E por isso, seus ensinos
sempre procuravam instruir e libertar as pessoas de toda a opressão e exploração a que eram submetidas. Suas palavras no contexto de João 10 também tinham esta finalidade. Insatisfeito com a liderança política de Israel, que se apresentava ao povo como pastor, mas que na verdade eram lobos que os devoravam, oprimindo-os ao invés de protegê-los, Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas. Versículo 11. O povo que enfrentava uma realidade de miséria e cegueira espiritual clamava por liberdade, por vida. Por isso, Jesus se apresentou a eles como sendo a porta. Versículos 1, 2 e o 7. Aquele que os conduz para fora do curral que os aprisiona. A porta, lugar de entrada e saída, é aquela que conduz o povo para a vida em abundância. Versículo 10. Portanto, a vida que Jesus oferece a todas as pessoas, indistintamente, mulheres, crianças, homens, jovens, pessoas idosas, pessoas com deficiência, é uma vida digna. Jesus sempre procurou valorizar, incluir as pessoas e trazê-las para o centro, para o meio, como fez, por exemplo, com o homem com a mão ressequida, em Marcos 3, de 1 a 12, e com as crianças que buscou incluir em sua ação ministerial ao aproximá-las de si, no Evangelho de Marcos também, capítulo 10, versículos 13 a 16. A Bíblia repudia qualquer tipo de violência. E aí, sigamos para a segunda parte do nosso estudo, Vivendo a Palavra, com esta afirmação, que a Bíblia repudia, ela rejeita todo e qualquer tipo de violência. E desta forma, além de não praticá-la, a Igreja de Cristo, que somos nós, é chamada a denunciá-la, como se denuncia qualquer tipo de pecado, e trabalhar em prol da justiça, conforme Provérbios 29, 1:7 e Isaías 1:17. Confira essas referências bíblicas, pausa o vídeo e dê uma olhada no que diz a palavra de Deus. E olha, são encontradas, pelo menos, 6 tipos de violência. Primeiro, a física. Segundo, psicológica. Terceiro, sexual. Quarto, patrimonial. Quinto, moral. E sexto, religiosa. E aí eu tenho uma pergunta para você. Existem mais tipos de violência? Se sim, quais? Deixa aí nos comentários, na sua opinião, quais outros tipos de violência podemos citar e trazer aqui para o nosso estudo de hoje. E olha só, engana-se quem pensa que isso só acontece em lares não cristãos. Muitas destas vítimas frequentam diversas igrejas. Porém, esse tema ele é muito complicado, ele gera medo e insegurança para quem o vivencia. E é por isso que muitas vezes a violência doméstica se torna algo oculto, um segredo muito bem guardado. Eu acabei de ver uma reportagem dizendo que há uma estatística em que, utilizando o exemplo das mulheres que sofrem violência doméstica, esse tema é tão complicado que elas demoram, em média, 7 anos para denunciar a agressão sofrida. Para termos uma ideia de quão difícil é uma pessoa que vivencia esse processo. E atualmente, por conta da pandemia, do isolamento social, ocorrências de violência doméstica têm aumentado cada vez mais. E é possível que alguém que conhecemos esteja vivenciando essa experiência. E às vezes somos nós mesmos, as pessoas agredidas ou agressoras. A violência doméstica é um círculo de poder e controle muito difícil de ser rompido. Olha só o que compõe
este círculo tão complicado. A culpa, coação, ameaças, isolamento, intimidação, abuso emocional, abuso econômico, necessidade de proteção às crianças, desvalorização ou negação do ocorrido. São alguns fatores que colaboram para o fortalecimento deste círculo. Quem nele entra precisa de ajuda para sair. E uma pergunta para nós pensarmos: o que fazer então frente a esse problema? Olha, muitas são as ações. O primeiro passo é ter a certeza das palavras de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, versículo 20. Assim sendo, não podemos fechar os olhos, os ouvidos e a boca. Temos que reconhecer que, como igreja, nós precisamos nos engajar muito seriamente nessa luta e buscar informações e formação para lidar com isso da melhor maneira possível. Então tá aí, ó, a referência de Mateus 28, 20. O primeiro passo é orar e ter esta certeza em nosso coração: Jesus está conosco. Ele nunca nos deixará a sós. E uma segunda dica prática: um olhar acolhedor para quem agride ou sofre agressão requer exatamente isso aí: discrição e sigilo. Quer dizer, as brigas familiares e as pessoas envolvidas, elas não podem ser o tema das nossas conversas informais de corredor, gente. A gente não pode sair por aí espalhando, falando para todos e todas sobre alguém que chegou ao nosso conhecimento, até mesmo alguém bem próximo a nós. Precisamos de discrição e sigilo. Porque quem vivencia esse processo precisa se sentir protegido, sentir que pode partilhar sua dor sem que ela seja exposta de maneira irresponsável. Em terceiro lugar, temos ainda o desafio de apresentar a porta de saída do curral aprisionador das pessoas violentadas, para que elas possam repousar em pastos verdejantes, onde é possível encontrar provisão, descanso e refrigério, conforme o Salmo 23, versículo 2. E assim, concluindo o nosso estudo de hoje, ao trazermos à memória a proposta do reino de Deus, de que todas as pessoas tenham vida e vida em abundância, tá aí. Somos desafiados e desafiadas a denunciar quando a vida está sendo ameaçada pela violência e anunciar a vida digna e abundante apregoada por Jesus Cristo, e ainda consolar os que choram, o que implica em cuidar das pessoas que sofrem no enfrentamento das situações de violência. Se eu precisasse resumir, escolher 3 palavras-chave, seriam essas: enquanto igreja, somos vocacionados e temos esse chamado de denunciar, anunciar e consolar. A tarefa não é fácil, claro, mas cremos que o Deus da vida caminha com seu povo, concedendo força, sabedoria e renovo de esperança. Eu espero que este estudo tenha sido uma bênção em sua vida. Não deixe de comentar, coloque lá nos comentários quais os demais tipos de violência poderíamos citar aqui. E você já se prepare, porque eu quero anunciar aqui o nosso próximo encontro, cujo tema é divórcio na família. É um outro problema que infelizmente tem se agravado muito nesses tempos de isolamento social. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse estudo para abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, nos vemos no próximo encontro.